Esta é a Arcai. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arcai. Eu sou a Flávia Amaral e a personagem de hoje é o herói grego Perseu. E a nossa convidada mais que especial para falar sobre essa personagem é a Camila Diogo de Souza, professora visitante do Instituto de História da Universidade Federal Fluminense. Junto comigo para essa entrevista estão Bia de Pauli e na produção Lorena Ferreira e Fernanda Pio. Camila, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu que agradeço, parabenizo aí vocês, adoro o podcast, adoro toda a produção de vocês do Archive, acho excelente, acompanho e agradeço demais aí o convite, me sinto honrada de participar, adoro a Flávia, enfim, companheira já de anos aí de Tafos, muito obrigada, Lorena, Beatriz, enfim, e vamos lá. Vamos lá, o prazer é realmente nosso de ter você conosco aqui, né? E eu em especial, porque assim, sou muito agradecida sempre a ter podido estar com você por alguns anos aí de USP. Mas vamos já de cara saber como que foi essa sua, vamos dizer assim, inserção no mundo dos estudos clássicos. A gente ficou sabendo, na verdade, que você foi trazida ao mundo clássico, vamos dizer assim, por um filme. Na verdade, você foi levada a estudar a Grécia, em especial a cidade de Argos, por conta do filme Clash of Titans, de 81, dirigido por Desmond Davis. Conta como que foi isso. Pois é, essa é uma história engraçada, né? Assim, desde pequena eu assistia o filme, tinha muito medo da Medusa, para falar a verdade, que era né, esse antigo, né? Era um monstro bem medonho, né? Não nessas versões mais atuais, mas era um monstro bem medonho. Eu adorava o filme, tinha bastante medo dela. Eu dormia, era eu e minha irmã no mesmo quarto, a gente dormia junto e a minha cama ficava, tinha um buraco assim entre a janela e eu não podia olhar no buraco porque se eu olhava eu achava que a Medusa estava ali e eu ia virar pedra. Então eu falava, não, não pode, né? E aí eu já gostava de mitologia desde pequena, assim, né? E na época que eu queria fazer arqueologia, na verdade, né? Só que aí quando eu fui prestar o vestibular, não tinha. Era 98 e não existia graduação em arqueologia na época no Brasil. Hoje em dia já tem, né? Eu estou um pouco desatualizada, meus colegas me corrijam, mas hoje em dia a gente tem acho que já 18 cursos nas públicas em graduação em arqueologia. Mas na época que eu fui prestar não tinha, né? Só existia na Estácio, no Rio de Janeiro, um curso privado, foi montado pela Sheila Mendonça e outros colegas. E aí meus pais falaram, bom, vamos visitar, vamos no Rio de Janeiro visitar, então, para ver se a gente, né, se você vai para lá e a gente paga o curso, paga você morar fora e tal. E a gente foi, só que a gente não tinha conexão nenhuma com o Rio de Janeiro, né? Não tinha parente, nunca tinha ido e tal. E meus pais ficaram horrorizados com o Rio de Janeiro, ficaram assustadíssimos, ficaram, não, você não vai vir estudar aqui de jeito nenhum, a gente não tem condição de pagar. E ainda por cima com o Rio de Janeiro, não, presta história, vai dar um jeito, vai fazer história e depois se vira, né? Então, eu prestei história na USP, aí passei, né, na FEFELESH, e fui fazer FEFELESH, e aí, né, minha formação foi via professora Raiga e o Mai, né, e a professora Elaine, a professora Maria Beatriz Florenzano, né, Mabel, e o professor Piano. Então, foram formação de clássica, ultra clássica Brasil, né, extremamente Grécia, né. E aí comecei a fazer iniciação científica com a professora Elaine Irata no museu, né, no MAI, na USP. E aí já, logo na iniciação científica, eu ganhei um prêmio, fui para os Estados Unidos apresentar minha iniciação científica. A gente tinha, na época, eram 10 projetos de iniciação científica que eram selecionados, né, em todas as áreas, para apresentar a iniciação científica nos Estados Unidos. Eu fui de humanas, né, selecionada, fui apresentar, e aí engatei no mestrado com a professora Elaine ainda, depois do doutorado eu passei para a professora Raiga, porque aí eu já me interessava para práticas mortuárias, né, e já queria estudar argólida, já queria estudar Argos, e na verdade eu queria continuar um trabalho do professor Robin Hegg, que era
diretor do Instituto Sueco e já tinha trabalhado em Argos, né, com as escavações em Argos e com os enterramentos em Argos. E Argos é um sítio escavado pela escola francesa, então, é de Atenas. E aí era a professora Raiga, como ela tinha sido membro da escola francesa, ela que tinha condições de me ajudar no doutorado, né, para eu conseguir escavar em Argos. Então, no fundo, ela que eu acabei passando para o doutorado com ela e comecei co-orientação com o professor Robin Hegg para continuar o trabalho dele, na verdade, que ele tinha feito na Argólida, né, em Argos também. E aí eu comecei a escavar em Argos em 2007, né, via escola francesa, com Anne Parriant, na verdade. E aí entrei em Argos via EFA, via professora Raiga e via Robin Hegg, né, via continuidade do trabalho dele. E o período que eu sempre gostei, que eu sempre estudei, que é o período geométrico, né, que é a Idade do Ferro, na Grécia Antiga. E o grande arqueólogo que também tinha escavado em Argos esse período, que é o Paul Courblin, ele não chegou a ser membro da escola francesa, mas ele foi secretário-geral da escola francesa, e ele foi o grande arqueólogo que escavou em Argos e estudou o meu período e a cerâmica geométrica em Argos. Ele construiu o museu, né, de Argos, ele tinha uma excelente relação com os gregos, enfim, escavou boa parte dos túmulos geométricos em Argos, desde 1950, mais ou menos até um pouco antes, e publicou um primeiro volume sobre a cerâmica geométrica e sobre os túmulos geométricos escavados pela escola francesa até 1959. Ele fez esse primeiro volume, né, sobre as escavações todas feitas pela escola francesa. E aí eu me engajei e fui fazendo, né, todo o doutorado em cima disso, né? Infelizmente, antes de eu defender o doutorado, o professor Robin Hegg faleceu, né? Ele não conseguiu ver o resultado do meu trabalho nem participar da minha banca, né? No final das contas, do doutorado. Ele ficou 20 anos como diretor da escola sueca, né? Era uma pessoa incrível, assim, ele falava 7 línguas fluentemente, um intelectual maravilhoso, tem uma lista de publicação de eventos impressionante. Tem até uma história muito engraçadinha, porque quando eu conheci ele, eu estava no mestrado ainda, né? Foi a primeira vez que eu fui para a Grécia, a gente foi um grupo de estudantes da professora Raiga, que era orientando da professora Raiga, e um grupo de estudantes que era orientandos da professora Elaine e eu, né? E da professora Maria Beatriz Florenzano, a Paula Argolo. A gente foi a primeira vez para a Grécia em 2004. E eu fui ver uma palestra dele, eu já queria continuar, né, fazer o doutorado sobre os túmulos argivos, né, do geométrico, e eu fui ver uma palestra dele no Instituto Italiano, né, e a Paula, ela falou, vai tirar uma foto com ele, eu vou tirar, vai falar com ele, você tem que começar a conversar com ele. E eu não sabia, eu tava tão encabulada, assim, eu não sabia o que falar para ele, eu cheguei para ele, oi, professor, eu sou sua fã número 1. Aí ele riu tanto da minha cara, ele riu tanto da minha cara, porque um intelectual acadêmico, e chega uma menina, né, assim, para ele e fala, eu sou a fã, né, sua fã número 1. E daí a gente começou a entrar em contato, aí a professora Hager começou a escrever para ele, né, falando que eu queria continuar o trabalho dele, né, e ele foi super receptivo, né, e me ajudou muito, lia tudo que eu escrevia, né, durante o doutorado. Foi assim que tudo começou, meu trabalho em Argos, né, e via também na escola francesa Vienne Parriant, que ela escavava ágora, né, em Argos, fora do meu período, claro, né, ela não escavava geométrico, né, mas foi com ela que eu comecei a escavar em Argos aí em 2007, e aí eu escavei a partir de 2007 até 2013, e aí comecei a estudar todo o material. Pode falar. Camila, e você recentemente terminou um livro super importante que coroa, digamos assim, anos de pesquisa em Argos. Você pode falar um pouco mais sobre essa trajetória? Então, aí depois que eu terminei o doutorado, né, aí meu doutorado foi mais geral, foi sobre as práticas funerárias na Argólida como um todo, né, então não foi só Argos. Aí eu me concentrei, né? Comecei um pós-doutorado em Nanterre,
né, em Paris. Aí eu me concentrei mais só sobre Argos e uma continuidade do trabalho do Courbin, do Paul Courbin, e aí o dossiê da escola francesa mesmo, né? Então os túmulos escavados, os túmulos do período geométrico escavados pela escola francesa depois das escavações do Paul Courbin. Então, esse dossiê, quer dizer, depois de 1959 até os dias de hoje, né? Até, na verdade, até 2016, né? Porque aí a escola nunca mais escavou, né? A escola francesa não escavou mais. E aí o Courbin ele tem um volume que é os túmulos geométricos de Argos I, que é de 1974, né? E aí o meu dossiê, né? Eu fiquei encarregada do dossiê da EFA, né? Que seria os túmulos geométricos de Argos II. E eu fiquei encarregada dessa publicação. Então, na verdade, são 32 túmulos, né? Só. É um número pequeno, na verdade, pela quantidade de túmulos que a gente acha em Argos do geométrico, mas a quantidade de material é imensa, né? Assim, encontrada nesses túmulos e associada, né, a esses túmulos, sobretudo material cerâmico, né? Então é uma publicação dentro desses túmulos, né, no interior desses túmulos, assim, tem mais de 200 vasos inteiros, né? Foram encontrados mais de 200 vasos inteiros e material em metal é pouco, né? Não dá 50, não chega a 50 objetos, mas associado a esses túmulos tem mais de milhares e milhares de fragmentos cerâmicos, né? Então eu estudei todo esse material, triei esse material para publicação, né? Porque o dossiê é meu, né? E fora a análise osteológica, né? Então todo o material humano, né? Que foi encontrado dentro desses túmulos, né? Que eles foram reutilizados, né? Então, tem mais de, dentro desses 32 túmulos, a gente tem uma quantidade grande de indivíduos. Então, com colegas meus, né, eu chamei colegas meus para me ajudarem, né, especialistas em anatomia osteológica humana, então bioantropólogos, né, antropólogos que entendem, né, muito mais do que eu tive formação depois, né, em osteologia humana, em bioantropologia, mas eu chamei esses colegas para me ajudarem, então a gente fez todo um estudo, né, também da parte osteológica, e fiz todo o dossiê para sair essa publicação, que agora eu terminei, fechei, entreguei, vai sair o ano que vem, vai sair em 25 agora esse dossiê. É um dossiê que conta com, nossa, um volume 1, né, são 2 volumes, né, um volume 1 que é só a parte de estudo, né, de toda a parte cerâmica, a parte osteológica, a parte dos metais, então é um volume só de texto, e aí o volume 2, que é a parte só de catálogo, então aí é só catalográfica, tanto do registro material, né, tanto do material osteológico, quanto do material cerâmico, quanto do material metálico, né, do material em metal, e aí toda a parte de imagem, né, então os desenhos todos, quanto às fotos, né? Então vão ser 2 grossos volumes vão ser mais de 700, 800 páginas do dossiê da escola, que vai ser pela escola francesa. Então, é um volume importante, assim, e a parte do volume 1 vai ser uma análise bem legal, assim, porque o Courbin foi muito importante, né, assim, ele é um arqueólogo de nome, né, então, tanto na parte grega, né, digamos assim, no meu sítio, argivo, né, e tal, mas na parte da arqueologia em geral, né, assim, ele metodologicamente falando, né, de escavação, análise estratigráfica e tudo mais, ele é um arqueólogo muito importante, né, no mundo inteiro, a gente usa a metodologia de escavação dele até hoje, né, a arqueologia brasileira usa ele até hoje, mas não só por isso, né, assim, ele teve muita interpretação nos volumes que ele publicou, que com meu material eu consegui ir além, né? Assim, então refinar datação absoluta, né, para o material argivo e mesmo interpretações também refinadas a partir da análise osteológica, né? Coisa que ele não tinha na época, né? Claro, ele não. Hoje em dia a gente tem recursos que ele na década de 50, 60 não tinha, né? Então, por exemplo, sobretudo, né, a análise de patologia. Então, a gente teve condição de fazer análise osteológica sobre patologia, que nos deu possibilidade de abrir interpretação muito interessante associada com material
cerâmico que ele não alcançou. Então, tem novidades bem interessantes no manuscrito que eu não sei se ele gostaria de ouvir. Eu gostaria de ter conversado com ele, infelizmente, ele faleceu em 98, quando eu estava entrando na faculdade, mas que eu gostaria de ter debatido bastante com ele, né? A Anne Parriante foi aluna dele, né? Assim, e eu me orgulho muito, assim, de ter tido a formação com ela, ter escavado com ela e ter tido a possibilidade, inclusive, de ver as fichas dele, né? Eu me emocionei muito, assim, demais, porque quando ela me mostrou todas as fichas que ele fazia, ele desenhava à mão para fazer o manuscrito dele, a publicação dele, né? E, nossa, eu fiquei extremamente tocada, né, de ver aquilo. Eu gostaria muito de eu ter sido aluna dele, né? Mas eu não tive essa oportunidade e gostaria de ter debatido agora, né? Assim, o meu manuscrito com eles, os meus resultados, né? As minhas ideias com ele, porque eu acho que só teria enriquecido. Assim, eu me lembro que o Robin Hegg falava isso, né? Que ele tinha ido para Paris para conversar com ele sobre a tese dele, né, da Argólida, e eu não tive essa oportunidade, né, eu tive a oportunidade de conversar com os alunos e as pessoas que conversaram com ele, mas ele mesmo eu não tive chance, né, mas, enfim... Mas a gente vai ter a chance de, quem sabe, né, entre nós aí, ou com certeza a sua publicação vai atingir muitas outras pessoas, né, muitos outros pesquisadores. Quem sabe você vai ser a pessoa que vai ser abordada pelos alunos. Olha, eu sou seu fã número 1, ou sou sua fã número 1, Camila. Não sei, né? Eu espero... Que sorte a nossa eu acho ter que a você. gente precisa, né? Eu acho que esse que é o bom da pesquisa, né? Assim, a gente acaba tendo, né, cada vez mais recursos e a arqueologia, o que eu gosto de falar para os meus alunos. A arqueologia é sempre a caixinha de surpresa, né? Porque a gente escava e descobre coisas que acrescentam ou mesmo desdiz aquilo que a gente disse, né? E isso é importante, né? Não é, a gente não tem que achar isso ruim, né? Pelo contrário, isso é muito bom, porque abre possibilidades para novos debates, para novas pesquisas, né? Então, não é que ele estava errado, né? Não é que eu estou indo contra o que ele disse ou porque ele estava errado, não, mas é porque o meu material e os recursos que eu tenho hoje trouxeram oportunidades e possibilidades de novas interpretações e acrescentar novas ideias, né? Então, se o que eu estou falando agora outras pessoas possam usar e acrescentar novas coisas, eu acho ótimo, eu não vou achar nada ruim, assim, né? E mesmo dizer contra, né? Mesmo negar o que eu tô falando, né? Eu acho ótimo isso, não vou achar ruim, não. A ciência é isso, na verdade, né? Então, acho que é muito, Exatamente, muito né? bacana. E que sorte a nossa de ter uma profissional desse gabarito desse alcance, porque é um volume aí, pelo detalhamento, né, de importância histórico, cultural e de ciência. Então, parabéns por ter levado a cabo essa empreitada e vamos ficar ansiosos aí para a publicação chegar. Parabéns, Camila. Bom, vamos encerrar esse primeiro bloco para a gente falar então sobre o Perseu. Você ouve podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais @arcaionb. E lembre-se, Arcai é com CH. Estamos de volta, então, para falarmos com a Camila sobre o herói Perseu. Então, vamos lá, Camila. O que então a mitologia nos conta sobre esse herói, antes da gente falar do que poderíamos dizer de evidências sobre esse herói? Mas o que a mitologia fala sobre ele? Pois é, né? Bom, Perseu é um herói argivo por excelência, né? A gente não... Acho que quem até assistiu o filme, né? Quem tá ligado em Hollywood, não precisa nem ler ir para a mitologia, né? Se a gente lembra até dos filmes, né? Seja o antigo, seja os mais recentes, né? Bom, Perseu,
ele é filho da Danae e Zeus, né? Ele é um semideus, ele é um herói, né? Pela concepção grega, o que que é o herói, né? Ele é sempre filho de um deus, né? Ou de uma deusa com um humano. E ele é filho, né, da Danae, que na verdade é uma humana, filha de um rei de Argos, né? Acrísio ele chamava. E Acrísio, na verdade, ele foi se consultar com o oráculo de Delfos e a profecia dizia que o neto dele, né, ia matar ele. Então, um belo dia, né, a filha dele, a Danae, aparece grávida. Na verdade, ela tinha sido engravidada por a personificação de Zeus e por uma chuva de ouro. Zeus tinha se personificado por uma chuva de ouro e engravidado a Danae. E quando ele nasce, né, o Perseu nasce, o Acrísio fica desesperado porque ele estava com medo que a profecia ia se, né, enfim, tornar real, falar, é a hora que esse meu neto se tornar adulto, ele vai me matar, né, ele vai me destronar, me matar, então eu preciso me livrar, na verdade, né, do meu neto. Então, o que que ele faz? Ele pega a filha, né, a Danae, e o nenê, né, o Perseu, coloca eles dentro de um caixão, né, de um invólucro, né, de madeira, e põe no mar e despacha os dois. Acontece que o Perseu é protegido, né? Ele é filho de Zeus, né? Não é qualquer um, né? É o deus dos deuses, né? E então Zeus dá um jeito, né, de proteger os dois, né, a Danae e o Perseu, e encaminha os dois para a ilha de Sérifos, que é uma ilha das Cíclades, para fazer com que ele cresça, né, bem, proteger a mãe, né, a Danae, e proteger o filho, né, de Zeus, o herói. E ele cresce na ilha de Sérifos super bem, enfim, né, até a vida adulta. Na ilha de Sérifos, né, o rei da ilha de Sérifos é o Polideto, que é um rei lá normal. Ele tem um irmão que aliás, é um pescador, e os dois, enfim, ficam lá, existem várias versões, né, porque mitologia também é sempre complicado, né, literatura, eu sou arqueóloga, tá, não é minha praia, enfim, eu não trabalho com textos, né, enfim, não sou, isso tem que deixar bem claro, né, não é exatamente a minha praia, mas mitologia a gente sabe que existem várias versões, né, do mito. Mas em uma das versões, o Polideto, ele, enfim, tem aquela queda pela Danae. Ele está sempre tentando se aproximar da Danae, e o Perseu não gosta muito disso, né? O Perseu está sempre tentando evitar que a mãe, né, que o rei da ilha, né, o governador da ilha lá, não se aproxime muito da mãe. E ele vai crescendo, também tem várias versões do mito, né? Mas o que eu queria colocar, porque aí a gente encontra um pouco a questão da arqueologia e do que eu trabalhei em Argos, né, o que eu vi muito nos túmulos, na cerâmica e etc., e que aparece até no filme, né, na versão antiga, que a Flávia citou lá, que a gente já conversou, né, na de 81, eu não sei se, né, se o público chegou a ver o filme, se não viram, vejam, porque é legal, é muito legal o filme, apesar de ter alguns, né, problemas, claro, né, Hollywood sempre vai ter, né, filme sempre tem, mas ele cresce, inclusive, na ilha, bastante associado com cavalo, né? Ele fica montando o cavalo, aprende a domar o cavalo, né? E, inclusive, né, numa das versões ele participa, né? O Polideto chama, né, faz um tipo de competição, né? Para as pessoas, para os homens, né, competirem e oferecerem um presente, não é presente, gente, como é que fala Prêmio? Um Prêmio, troféu, troféu. isso. Quando você ganha, né, com uma competição, você oferecer o que ganha, né, um troféu para ele. E o Perseu, como ele era, né, bastante competitivo, né, afinal de contas ele é um herói e tal, ele fala, então eu que vou te oferecer o melhor dos troféus, que é a cabeça da Medusa. E aí ele, enfim, vai buscar parte, né, da ilha para buscar esse troféu para o Polideto, que é a cabeça da Medusa. E aí nessa jornada, que é uma jornada bastante difícil, enfim, ele recebe ajuda, né, de alguns deuses, né, da Atena, que oferece o escudo para ele, né, do Hermes, que oferece as sandálias
aladas, né? E a espada, e do Hades, que oferece o elmo, que dá uma propriedade da invisibilidade, para ele conseguir entrar no Hades e cortar a cabeça da Medusa. E trazer de volta a cabeça da Medusa. Bom, tudo bem, ele vai, consegue, faz tudo isso, corta a cabeça da Medusa, etc. Na volta, no caminho da volta, ele passa por uma parte que hoje vai da Líbia ali, a Etiópia, e se apaixona, né, entre aspas, ele vai resgatar no fundo a Andrômeda, que é filha da Cassiopeia, né, que a mãe era muito invejosa, porque a beleza da filha era mais bonita do que a dela, né, e aí ela encarcera a filha e vai ofertar a filha para um monstro marítimo, que no filme tem umas aberrações, né, eles misturam com uma mitologia nórdica, enfim, mas na mitologia grega ela existe, sim. É a Quito, que é um monstro marinho, né, uma das filhas de Poseidon, enfim, e ela vai ser sacrificada pelo monstro, né, e o Perseu resgata ela e se casa com a Andrômeda, leva a Andrômeda de volta, né, para o caminho de volta, tá voltando para Sérifos. Quando ele chega em Sérifos, ele inclusive usa a cabeça da Medusa para petrificar o Polideto, porque aí também tem várias versões do mito, né, que o Polideto já, enfim, teria até abusado da mãe, aí ele fica com raiva, com vingança e petrifica o Polideto e etc. Mas, e aí ele se casa com a Andrômeda, né? Tem vários filhos, inclusive. Um dos filhos dele, inclusive, a filha dele, que é a Alquimena, vai se casar e vai por uma também personificação dos Zeus, ela vai ter o Heracles. Então, na verdade, Heracles vai ser um descendente do Perseu, né? Eu acho que até numa das conversas com a professora Cristina Franciscato, né, que vocês conversaram sobre ela, Heracles, né? Ela até falou um pouquinho sobre isso. Então, Perseu, na verdade, ele não é só meio irmão de Heracles, né? Porque os dois são filhos de Zeus, mas na verdade, Heracles é tataraneto. A Alquimênade é filha do neto do Perseu, né? Então é uma linhagem meio estranha, né? Eles são irmãos e ao mesmo tempo Heracles é tataraneto do Perseu. Então é uma coisa meio bagunçada. Mitologia é uma delícia, né, gente? Fica uma coisa linda, né? E todos eles ficam ali no Peloponeso, né? Porque na verdade Perseus é herdeiro do trono de Argos. Ele é neto do Acrísio, que é rei de Argos, e os filhos deles e os netos deles acabam sempre reinando nas cidades do Peloponeso, né? Então, Tirinto, Micenas. E quando ele retorna, porque no fundo, depois que ele acaba de encerrar todo esse episódio em Sérifos, né, nas Cíclades, ele acaba retornando para Argos. E sem querer, ele acaba, meio sem querer, né? Não sei se é sem querer querendo, mas no fundo ele acaba cumprindo a profecia, porque durante os jogos fúnebres, quando Polideto morre, o Acrísio está na plateia, digamos assim. E ele, num jogo de discos, o Perseu, no jogo de discos, em homenagem, né, aos jogos fúnebres do Polideto, ele acaba acertando o Acrísio e mata o Acrísio, mata o avô. Então, quer dizer, a profecia lá do oráculo de Delfos, que o Acrísio tinha falado para ele ter o neto, vai te matar, mata. Então, a profecia se cumpre. A profecia sempre se cumpre, né? Sempre tem que se Pois cumprir. é, o oráculo está Como é que sempre certo. fica? O oráculo está sempre certo. Não tem jeito. Não tem Ele jeito. não teve jeito. O Acrísio tentou de tudo, né? Ele botou o neto e a filha no mar. Ele fez de tudo, mas não teve jeito. No final das contas, o neto matou ele. Não teve jeito, né? Com Ele morreu certeza. nas mãos do Perseu, né? Como profetizado, né? O oráculo, né, cumpriu, não teve jeito, né? Não, Camila, se você falou um pouco sobre Perseu, né, nessa questão da mitologia, que se baseia sobretudo nessas fontes literárias, e por isso que a gente tem várias versões, né? Mas como essa mitologia encontra a arqueologia, né? Ou Pois seja, é. quais fontes materiais, né, quando nós falamos de Perseu, que você pode contar para nós?
Isso, então, era isso que, né, contei muito mal aqui, né, porque não é minha praia, né, não sou, enfim, não sou formada nisso, né, minha formação é da arqueologia, mas aí que vem a parte, né, que para mim me interessa, né, e que me interessou, né, que eu relacionei com aí os meus estudos, né, em Argos, uma das partes mais interessantes, né, assim, que eu ligo com os argivos. Então, em Argos, né, o que a gente está vendo muito, né, claro, não existe, no meu período, a gente não tem exatamente a ausência das fontes escritas ainda, né, não tem a representação do mundo, né, ela se dá de outras formas, né, não pela escrita, mas ela se dá, por exemplo, pela representação visual, né, ou pela representação nos vasos das formas geométricas, o mundo em formas geométricas, né, então seja tanto das formas puramente geométricas, como, né, o pessoal gosta de falar, né, então só as linhas paralelas, ou o zigue-zague, né, ou o meandro, né, ou seja as formas humanas ou animais estilizadas, né, completamente estilizadas. E aí o que a gente está encontrando é no repertório, né, que a gente fala no repertório iconográfico geométrico, especialmente nas formas humanas e nas formas animais, é a representação do humano associado ao cavalo. Muito, assim, é o que a gente chama do repertório geográfico, iconográfico, desculpa, iconográfico argivo por excelência, que é o humano, né, a figura humana conduzindo os cavalos. Né? A gente chama até de que é o senhor dos cavalos. E isso é muito específico do repertório iconográfico argivo. Né? A gente não encontra isso nas outras produções cerâmicas do mesmo período, quer dizer, na Ática, né, na ateniense, e nem na Coríntia, né, em Corinto ou Erétria, não. Né? Quando a gente encontra, é o que a gente chama de imitação, quer dizer, ela é imitação do repertório argivo, ou ela é importada, quer dizer, ela é cerâmica argiva mesmo. Então, eu consigo identificar que é uma cerâmica local, quer dizer que é uma argila que é retirada do solo lá de Argos, né, do Peloponeso, e que foi produzida em Argos e que foi exportada. Então, o repertório iconográfico argiva, ela é por excelência esse senhor dos cavalos, nesse período, exatamente mais ou menos no século VIII, sobretudo no século VIII antes de Cristo. E isso é interessante, né, porque não é um repertório guerreiro, né, é o que eu gosto de falar, assim, não é um repertório de batalha, né, eles não estão se debatendo, não tem escudo, não tem espada, não tem biga, né, que é totalmente diferente do repertório ateniense, né, do repertório ático. Então, e ao mesmo tempo, ok, o que isso tem a ver com Perseu, né? O que isso tem a ver com o herói argivo, por excelência, que aliás é posterior nas fontes literárias ou mesmo nas fontes epigráficas, isso vai aparecer posteriormente, né? A gente não tem isso registro, né? Não tem o registro escrito disso. A gente sabe, como eu estava falando, né? Apesar no filme, por exemplo, né? Como eu citei, no filme de 81, inclusive, né? Erroneamente, né? Equivocadamente, o Perseu é associado àquele que doma o Pégasus, que é o cavalo alado, né, que nasce, aliás, da Medusa. Isso tá ok na mitologia realmente. O Pégasus é aquele que nasce da Medusa, mas quem doma o Pégasus é o Belorofonte, que é um herói coríntio, por excelência. É ele que tem o dom de domar o Pégasus, não é o Perseu. Mas todos eles, no fundo, todos esses heróis, e que nem eu estava falando, né, até o próprio Héracles e tudo, todos eles, no fundo, estão relacionados, esses heróis que eu quero dizer, mais ou menos, do Peloponeso, que estão ali, têm uma mesma linhagem, né, uma genealogia em conjunto, que descendem de linhagens comuns, eles estão relacionados a cavalo, no fundo, e a esse dom de domar cavalo. E aí tem toda uma discussão, inclusive na bibliografia, né, exatamente a questão desse dom de, até dessa passagem do cavalo selvagem, da domesticação mesmo do cavalo, né, de você tirar o cavalo do estado selvagem para tornar ele o cavalo doméstico.
e que isso é muito importante, né, na formação que a gente chama da falange, da formação posterior, né, da polis, né, do guerreiro, e de usar esse cavalo para a tática guerreira posterior. Isso aí a bibliografia, inclusive os autores mesmo, Heródoto, os autores antigos, eles tratam disso de uma maneira bem conhecida. A tática de você domar o cavalo para o uso militar, né? Isso é muito conhecido na literatura antiga, né? Eu quero dizer, isso é muito conhecido. Mas o que é muito pouco tratado nas fontes textuais, em geral, é exatamente o dom de domar o cavalo, não para a tática militar, mas é a domesticação do cavalo. É o sentido de você tirar ele do estado selvagem e domar ele na questão de tornar ele um animal doméstico, de um animal que você possa treinar ele. Não interessa para quê, seja para o estado militar ou seja para o esporte, seja para o que for fazer o quê? É a domesticação do animal. E isso a gente tem no Peloponeso e sobretudo na Argólida, que é uma planície, inclusive, um estado ambiental, environment mesmo, um ambiente, um local extremamente propício. E que os argivos, na minha tese, digamos assim, têm uma condição extremamente boa de fazer, né? Eles têm um local próprio para fazer. É diferente, por exemplo, que a gente sabe, né? Bom, cabra. Cabra, você não cria cabra numa planície, você cria cabra em morro. Cavalo também, você não cria cavalo em morro, você cria cavalo em planície. E a questão do herói e do Perseu e dessa linhagem toda ali do Peloponeso é uma questão até dos humanos, né, na questão dos seres humanos, né, aí de uma elite, digamos assim. Você começa a justificar, você está no poder, você legitimar a sua inserção política e a sua inserção até militar, a pertencer a uma classe de guerreiros, cidadãos e de falange, inclusive, por meio de uma ascendência heróica, que é ter um epíteto, ter um dom de domar cavalo, como Perseu, como um Heracles, como um Belorofonte, percebe? Então, como a gente liga isso? Quando eu analisei, por exemplo, os meus enterramentos, né, os meus túmulos e os meus indivíduos que estão sendo enterrados nesse período, no século VIII, que é um período extremamente importante para a formação da polis, né, para a formação das cidades-estados na Grécia, exatamente que a elite está querendo se colocar no poder, está querendo se legitimar no poder, estabelecer a sua... Como é que eu posso falar agora? Está me fugindo as palavras em português. Hierarquia? A sua hierarquia e a sua inserção mesmo no poder na polis, a sua... Gente, agora me foge as palavras. Tensão? E a sua permanência no poder, né? À frente às outras camadas, digamos assim, né? Falar, eu que vou mandar. Então, como que eu vou justificar essa minha permanência no poder? Por meio de uma ascendência heróica, né? Falar, olha, a gente é descendente de Perseu. E por meio de atividades que tenham prestígio, né? Que sejam prestigiosas, dignas de uma elite, dignas de falar, olha, dignas de um herói. Essa atividade qual que é? Por exemplo, domar cavalo. Além do que, bom, cavalo, né? Que nem eu costumo falar para os meus alunos, né? Cavalo é um símbolo de prestígio desde sempre, né? Quando a gente vai no Jockey Club aqui, não é qualquer um que tem dinheiro para ir no Jockey Club, ou não é qualquer um que tem dinheiro para ser um jockey, né? Para exercer, inclusive, a atividade de ser jockey, né? De montar o cavalo, domar o cavalo, fazer não só atividade de esporte, né? Porque ali no caso do jockey, né, não é nem só a militar, mas é no caso do esporte. Então, durante esse período, durante o século VIII, quando a polis está começando a se formar, né, a definir suas identidades políticas, sua identidade guerreira, toda a sua identidade mesmo, não só
na questão funerária, né, mas na questão toda, né, a sua identidade em todos os sentidos, né, religiosas, né, seus cultos, seja culto heróico ou seja a sua patrona, né, qual vai ser o Deus do patrono da cidade, né, e etc. Quer dizer, está tudo se formando, toda a sua identidade está formando. O que está acontecendo ali, no caso, por exemplo, em Argos e no caso da mitologia encontrar arqueologia, né? Essa elite, a atividade de prestígio dela é o montar cavalo, que está se mostrando tanto na cerâmica com o Senhor dos Cavalos, quanto na análise osteológica, que é o que eu estava falando para vocês lá desde o começo na nossa conversa, que a gente teve os recursos de fazer pela patologia, né? Pelas análises da patologia que esses ossos estão apresentando, né, nesses enterramentos, que exatamente eles estão apresentando um tipo de marca, né, de sinal, de evidência, de atividade, que a gente chama de atividade de estresse ósseo, que pode ser decorrente de uma atividade repetitiva, né, que a pessoa exerce, quer dizer, durante um determinado tempo da vida, repetitivamente, muitas vezes, né, assim, muitas vezes durante muito tempo, que é ficar sentado no cavalo. Então, são marcas nas pernas, né? Seja no joelho, no calcanhar, no quadril, ou mesmo na coluna, né? Vertebral. E, sobretudo, claro, isso está aparecendo nos indivíduos do sexo masculino, em uma determinada faixa etária, jovens, né, indivíduos entre 25 e 55 anos de idade, mas até nas mulheres isso também está aparecendo, e que são enterrados juntos, né, enfim, são eles que estão merecendo essas honras fúnebres, né, e então ambos estão exercendo essas atividades, quer dizer, estão montando cavalos durante vários anos da vida deles, então, como eles fazem isso, né, repetitivamente, e durante vários anos isso deixa essas marcas, esses estresses ósseos, e que está corroborando, né, com a análise iconográfica, né, com essas cenas de conduzir os cavalos, que essa é uma atividade de prestígio realizada pela elite argiva, por essa camada argiva, homens, essa faixa etária da sociedade, e que estão enterrando, né, estão enterrando seus mortos e mostrando que essa é uma atividade importante dessa elite, dessa camada da sociedade, né? E por que isso, né? Por quê? Porque talvez exatamente essa atividade seja uma atividade importante para legitimar essa sociedade, essa camada no poder, e associada, claro, a uma legitimação heróica, talvez, né, associada a uma legitimação, fala, olha, a gente é uma elite que ascende, né, tem uma ascendência heróica de um dom que é um dom do Perseu, toda uma genealogia heróica aí do Peloponeso que tem esse dom de domar cavalo, e que o nosso dom principal, né, a nossa habilidade principal é domesticar o cavalo para fazer N coisas, né, seja a atividade militar, seja atividade esportiva, e numa planície, né, num ambiente, inclusive, que é propício para isso. Até que grau isso pode ter sido obtido ou elevado, não sei, porque aí eu viajo, né? Porque aí eu já acho, bom, eles podem ter fornecido cavalo para um monte de polis, inclusive, né? Para Corinto, para Atenas, para Esparta. Aí eles podem ter fornecido cavalo para tudo quanto é gente, porque exatamente é o dom deles, é a excelência deles, fazer isso, é domesticar o cavalo, né? É criar e domesticar o cavalo. Então, mas eu acho que eles são tão bons, né? eu acho que, bom, são teorias e eu acho que são válidas, eu acho que você soube defender muito bem, e que legal ver esse percurso que você traçou aí, saindo do imaginário mitológico, passando pelos textos e chegando, né, nas evidências climáticas aí, ou ambientais, e da sua matéria de pesquisa, né? Foi muito bacana ver como que você casou esses dois polos aí, que a gente geralmente
a mitologia não é a verdade, ou não se pode ver evidências, mas eu acho que você soube, né, claro, brilhantemente aí, casar essas duas pontas e convencer. Eu fiquei convencida, pelo É, menos. não sei, vamos ver, né? Não sei. Pelo Bom, menos é isso, né? O desenho, digamos assim, a iconografia está falando, os ossos estão os ossos falando. também, sim. O ambiente está falando, né? Uhum. A casa, né? Onde eles moram tá falando tudo isso, né? E é o que eu canso de falar. Não significa que Argos não é eles não são militares, não são briguentos, né? Porque é o que todo mundo. Não, não se pelo contrário, né? Eles são e muito, né? Porque destrói tudo que é cidade, eles são. Mas o que eles querem mostrar, exatamente como eles querem se autorrepresentar e mostrar o que eles são bons é exatamente esse dom em domar cavalo. É isso que é o dom deles, né? O dom É argivo o por poder, excelência. É o é o poder poder deles. deles, Uhum. exatamente. É o diferencial do argivo nessa época, é exatamente falar, olha, o que a gente é bom, né? E que é por excelência, e até isso, né? Numa excelência heróica, né? No que é um epíteto, um dom heróico, é esse dom de domar o cavalo. Né? Isso ninguém faz. O espartano pode até guerrear bem melhor até do que a gente, mas quem fornece o dom do cavalo bondoso para ser capaz de guerrear somos nós os argivos que fazemos isso, né? Então é esse o nosso diferencial, né? Muito bom, Camila. Olha, poderíamos falar horas. Eu tenho várias perguntas que aí depois eu mando para você depois para a gente papear, mas a gente precisa encerrar o nosso episódio, infelizmente. Foi um prazer muito grande ter Imagina, você prazer é conosco, meu. ver sua trajetória, trazer essa coisa tão bacana que é a gente ver a interdisciplinaridade mesmo ali, né, no seu trabalho e como fazer essas pontes no filme, da arqueologia, da bioarqueologia, forense, enfim. Muito obrigada mesmo, foi um prazer tê-la conosco. Imagina. Eu que agradeço. Muito obrigada e boa continuação e parabéns pelo trabalho também. Obrigada, Camila. Você ouviu o podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção: Ariadne Coelho, Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral, Gabriele Cornelli e Lorena Ferreira. Locução: Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!